Não são poucas as pessoas que, quando entram em relacionamento, começam a namorar, noivam, se casam, entram com a ideia errada daquilo que realmente é o casamento. Porque casamento é aliança, casamento é compromisso, casamento é cuidar do outro, é amar o outro, é dar para o outro sem esperar nada em troca. Casamento é sacrifício, casamento é perder a vida de solteiro para construir junto com a pessoa amada uma vida a dois e tornar-se uma só carne. E talvez você que está acompanhando o programa do Luxemburgo de hoje, você tem ou tinha uma ideia errada sobre o casamento. Você achava que casamento era: eu vou ter alguém do meu lado que vai ser obrigado ou obrigada a cuidar de mim, a se responsabilizar por mim, a sacrificar por mim, sem que eu não tenha que fazer nada. Inclusive, eu queria que você prestasse muita atenção nessa matéria que fala a respeito de casamentos. Você vai ter uma ideia do que realmente é o casamento e das expectativas que as pessoas criam em cima do casamento, e muitas delas expectativas completamente equivocadas e erradas. Vamos então assistir e em seguida voltamos com todos. Na internet encontramos as mais variadas opiniões sobre o casamento. Há quem diga que o casamento é que nem comer de palitinho. Parece muito fácil até você tentar. Ou então, há quem diga: case, mas nunca com um homem que fica em casa o dia inteiro. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. E ainda há quem diga que o casamento é um tiro no pé. Eu acho o casamento uma grande furada. Eu acho que toda mulher precisa se casar. Só pra ter experiência, não pra ter ser certeza. Divorciada. Não, gente, porque ser divorciada, gente, ser divorciada é maravilhoso. Chique. Pouco tempo depois desta declaração, a influenciadora e palestrante Cíntia Chagas assumiu um relacionamento com o deputado estadual Lucas Bove. Juntos há nem 2 anos, o casal decidiu casar-se numa cerimónia romântica em Itália. Porém, esta união durou apenas 3 meses. No passado dia 12 de agosto, Cíntia, pelas suas redes sociais, anunciou a separação. Informo que, após mais de 2 anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida, as quais podem atrapalhar o crescimento do casal, bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro. Parece que dessa relação restaram apenas estas belas imagens dos momentos luxuosos na Europa. As razões que levam um casamento ao divórcio têm sido objeto de estudo ao longo de décadas. Infidelidade, ciúmes excessivos, hábitos irritantes, instabilidade emocional são algumas das justificações usadas para colocar um ponto final na relação. Porém, de acordo com especialistas, o significado do casamento mudou da base do amor romântico para algo que se faz apenas enquanto é confortável e conveniente. Uma mudança sociocultural que ganhou força com a aceitação e facilidade do divórcio. Portugal já ganhou há uma década o título do campeão de divórcios na Europa, em que por cada 100 casamentos, 70 acabavam em divórcio. Houve um enorme corte nas promessas de uma união para a vida toda, o que afetou drasticamente a definição de lar, assim como deixou de ser uma forma de institucionalização da relação perante a sociedade e deixou de marcar o início de um projeto de parentalidade. Já foi até objeto de estudo o tempo de vida de um casamento em solo português. O 3º ano de matrimónio é quando acontece o maior número de separações e divórcios, correspondendo a 4,1% do total. Apenas 0,% das uniões que não dão certo terminam antes do 1º aniversário de casamento, sendo que do total de 29,2% das uniões quebram nos primeiros 10 anos de casamento.
Os outros 28,7% separam-se na década seguinte, dos 10 aos 19 anos de casamento. Em seguida, 25,3% divorciam-se entre o 20º e o 29º ano de casados. Os restantes, 16,8%, ocorrem após 30 anos de casamento. Este ator, bastante famoso pela sua personagem na Casa de Papel, anunciou o nascimento da sua filha no mês de janeiro deste ano. Na época, Miguel fez uma declaração para a mãe da sua filha, Célia Pedraça, levando os fãs a acreditarem que este seria o início de um relacionamento duradouro. Mas 5 meses depois, o ator comunicou o fim da relação. Me adiantando a possíveis rumores, eu gostaria de informar que, há um tempo, eu e a Célia decidimos que a nossa relação amorosa tomaria rumos diferentes. Enquanto que uns se separam, outros sonham em se casar. Uma pesquisa aponta que o casamento ainda é um sonho para grande parte das pessoas. Dos que responderam ao estudo à escala mundial, 84% têm o desejo de construir uma vida a dois. O principal motivo para isso é o amor, sendo que 45,1% das respostas, seguido de tradição e motivos religiosos. O que é que então seria capaz de transformar um sonho em arrependimento? Os dados do Google Trends revelam que nos últimos 5 anos a frase "arrependi-me de ter casado" é a segunda mais procurada entre as pesquisas na plataforma. Mas qual a explicação para esse arrependimento? Por que é que algumas pessoas fazem do casamento a sua melhor escolha, enquanto que outras olham para o matrimónio como um caminho para a frustração? E quando a gente entende o que é o casamento, a gente também entende que casamento quer dizer responsabilidade, compromisso, que quer dizer exclusividade. É verdade, quando um homem e uma mulher se casam, aquela mulher passa a ser exclusiva daquele homem, aquele homem passa a ser exclusivo daquela mulher. E é claro que, havendo essa exclusividade, haverão benefícios inúmeros, haverão benefícios muito grandes, porém também haverá a necessidade de ambos investirem, sacrificarem, se esforçarem pelo bem do outro e, assim sendo, o bem também será mútuo entre o casal. Inclusive, você vai tomar conhecimento agora da história do senhor Alexandre e da senhora Adelaide. Eles se casaram, porém ele quis viver uma vida de solteiro. E você sabe que não dá. Não dá para querer estar casado vivendo como solteiro, sem sacrificar, sem abrir mão da vida boêmia, das festas, dos amigos e até mesmo de relacionamentos extraconjugais. E se você está passando por isso, você está casado com um homem, você está casada com um homem que não deixou a vida de solteiro. Você está casada com uma mulher que ainda não entendeu o seu papel de esposa e você não sabe o que fazer. Liga agora, mais 352 661 483 761. Você pode desabafar, pedir um conselho, uma ajuda e estaremos aqui prontos para lhe ajudar. Vamos então à história do Alexandre e da Adelaide e já deixe preparado o copo com água, pois em seguida voltaremos orando e intercedendo por si, pelo seu casamento, pela sua família. No passado, eu era uma pessoa extremamente nervosa, era uma pessoa que tinha vícios, fumava, sonhava em ter uma família e pronto, e isso depois surgiu ao longo do tempo. Conheci a minha esposa. Quando eu conheci o meu marido, percebi que era a pessoa indicada para mim, não é? Porquê? Porque era uma pessoa extrovertida, alegre, dinâmica e era o que eu gostava, porque eu também era assim, não é? E passado 3 anos, sensivelmente, tive a minha filha, não é? Portanto, fomos pais. Foi um momento feliz para os dois, foi muito bom, mas não foi sempre assim, não é? Passados talvez 2 anos da minha filha nascer, começaram as discussões, começaram os desentendimentos.
tudo aquilo que eu vivia no passado, o nervosismo, tudo aquilo foi-se agravando no casamento. A nossa rotina não era a melhor, porque eu sempre, durante a semana, nunca estava em casa, estava sempre fora com os meus amigos. Eu só ia à casa para comer e dormir, era fumar, era beber, era no convívio com os meus amigos, e era assim, passava as noites assim, ia para discotecas, e isso gerava muitos conflitos no casamento. Quando eu saía, claro que sim, houve muitas vezes que ia abaixo, porque é o momento em que estamos sozinhos e começamos a pensar nas coisas, não é? Surgem as desconfianças, com quem é que ele está agora, onde é que ele anda, o que é que está a fazer. Cada vez que eu ficasse em casa, havia sempre discussões. Eu gostava, sim, da minha mulher, mas também, ao mesmo tempo, aquilo para mim já era uma rotina que não me satisfazia em nada, ou seja, por isso é que eu só ia à casa para dormir e para comer. Aquilo já era uma rotina diária que eu pensava mesmo, dia menos dia, isto não vai dar em nada, casamento não vai dar em nada. Nós não começávamos logo a discutir, começávamos numa conversa normal, não é? Das nossas coisas do dia a dia, mas sempre acabava em discussão. Já não sabíamos falar. Eu cheguei ao ponto de querer falar alguma coisa com ele e tinha que lhe mandar uma mensagem por telefone. E ele respondia-me por telefone, só assim, porque cara a cara a coisa não resultava. Houve um dia que tivemos mesmo uma discussão acesa e então eu nesse dia decidi sair de casa e fui para a casa da minha mãe. Durante esse tempo comecei a sentir falta. Comecei a sentir saudades, então depois começamos a comunicar um com o outro outra vez e pronto, chegamos a juntar-nos outra vez. Até que houve um dia que eu liguei o rádio e estava a passar uma transmissão da igreja. Chamou-me a atenção, identifiquei-me muito porque na altura ouvi um testemunho de alguém que contava uma história semelhante à minha e passei todos os dias à noite a ouvir a programação que me fez muito bem porque o antes e o depois criava em mim uma esperança de mudança, não é? Foi logo que eu procurei saber a fonte de toda aquela informação, não é? Mas houve um dia que eu decidi, vou ver aonde é que fica uma igreja mais próxima de mim e vou lá, porque eu também quero. Eu quero isto que estas pessoas todas tiveram na vida deles, eu quero para mim, essa transformação de vida. Houve um dia que eu fui à igreja, um bocado, sou sincera, com medo de entrar, porque eu não sabia o que estava para lá, não é? Era a primeira vez, mas eu confiei que aquelas pessoas todas diziam verdade. E entrei, assisti à reunião que estava a ser feita na altura e no final fui convidada a falar com o pastor, que foi ótimo. E então eu saí dali com esperança e com foco e voltei, não é? Para buscar a tal luz ao fundo do túnel, eu tinha que chegar lá. O meu marido não foi logo para a igreja, ainda demorou pouco tempo, mas ainda demorou um tempinho. Mas houve um dia que ele chegou ao pé de mim e disse: este domingo eu também vou contigo à reunião. Primeiro mudou o meu interior, foi uma coisa instantânea que me aconteceu. Esse nervosismo que eu tinha
foi apagando e então comecei a notar muita diferença em mim desde que conhecia Deus. Eu tornei-me uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu era, os meus pensamentos, todo o meu caráter foi mudado, porque eu conheci um Deus vivo que muda e transforma a pessoa. E já nem penso em ir para os cafés, já não estar com aqueles amigos, entre aspas, que eram meus amigos na altura. Já não estou com eles porque não me sinto bem. E tudo mudou em casa, no casamento, tudo. Foi tudo transformado. Eu fumava 1 maço e meio por dia. Não chegava a 2 maços, mas eu fumava 1 maço e meio por dia. E passei a não fumar nada. Eu deixei de ser desconfiada, ou seja, eu criei num Deus, não é? Um Deus que tudo pode. E ele tirou-me a desconfiança, tirou-me o orgulho, tirou-me tudo aquilo que me atrapalhava na minha vida, não é? De progredir, de ser uma pessoa melhor, ficou para trás. Portanto, eu hoje tenho paz que não tinha, confio no meu marido. Hoje em dia temos um casamento feliz, sólido, de confiança. Posso contar com o meu marido hoje, não é? Bendita a hora que eu ganhei coragem e fui ver qual era a igreja mais perto de mim. Porque eu disse muitas vezes, se eu tivesse conhecido a Igreja Universal antes, eu não tinha sofrido tanto. E muitos são os casais que têm sido ajudados participando da terapia do amor. Essa reunião que tem o objetivo de ensinar as pessoas o que realmente é o casamento, como ter um relacionamento feliz, como alcançar uma vida amorosa de qualidade, ser feliz e também fazer o outro feliz. Eu vou falar mais a esse respeito, mas se você tem o seu copo com água, pegue em mãos, é momento de falarmos com Deus, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro e intercedo neste momento por cada pessoa que nos acompanha no programa de Luxemburgo de hoje, e eu sei que tem maridos, esposas que, meu Deus, se identificam com o que foi falado, com as histórias mostradas, e talvez, meu Pai, essa pessoa não sabe o que faz, ela já até pensou em se divorciar, porque o marido não quer assumir sua responsabilidade, a esposa não quer assumir o papel de esposa, mas que o Senhor, meu Pai, que foi quem criou o casamento, venha ajudar essa pessoa, venha dirigi-la, guiá-la, e que esta água seja um ponto de contato, que quando ela beber, que as suas forças sejam restabelecidas e a sua fé seja renovada. Nós abençoamos a todos, e você que crê, beba com fé da sua água. E se você crê, hoje então, quinta-feira, estaremos realizando a segunda unção com nardo, o perfume do amor, que representa a felicidade, o amor verdadeiro. Talvez você já teve várias experiências amorosas, mas até hoje você não tomou conhecimento do amor verdadeiro, o amor que começa dentro de você e se reflete nos seus
relacionamentos. Eu convido você que é casado, casada, tem o seu namorado, sua noiva, seu noivo, a estarem conosco. A reunião acontece pontualmente às 19h30 e especialmente hoje, às 18h30, nós teremos também a Hora dos Solteiros, que é o momento para orientar, dar conselhos e passar ali experiências para os solteiros, para que eles possam também acertar e alcançar o amor verdadeiro. Número 4, Place de Strasbourg, aqui a 450 metros da Gare de Comboios aqui de Luxemburgo, no nosso Centre d'accueil universel, tá bom? Nós ficamos por aqui, uma ótima continuação a todos, que Deus lhe abençoe.